preciso. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, diz a palavra de Deus. Outra pergunta, ao contrário, isso aqui traz honra para Deus e glorifica a Deus? Se traz honra para Deus, eu vou fazer. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Promove o bem das pessoas? Também eu procuro agradar a todos, diz Paulo, de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Leva alguém a tropeçar, diz Paulo de novo, não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. E por último, nasceu de uma motivação pura, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então sempre examinar, por que eu estou fazendo isso? É para eu receber a glória? É para eu satisfazer os meus desejos? Ou é para Deus receber a glória? E para que tudo que eu faça seja para Deus? Se é assim, então eu passei pelo teste da motivação do meu coração, então eu faço. Mas eu tenho que ser honesto comigo nesse teste. Eu tenho que cuidar para não me enganar. Porque, não esqueçam, a carne está em operação. Eu preciso levar tudo em submissão à palavra de Deus para não me enganar. Por último, a melhor defesa, meus irmãos, é o ataque. E é isso que a gente está tentando falar essa manhã inteira. Não sejamos passivos. Não baixemos a nossa guarda. Mas trabalhemos, vigiemos, vamos construir dependendo do Senhor. Dependendo da sua força. Amém? A última disciplina é a da adversidade. Lá em Hebreus vocês vão ler que Deus disciplina, castiga aqueles a quem Ele ama. Eu só queria dizer o seguinte, vocês lembram o texto de Pedro que nós lemos num desses dias, não sei se foi sexta ou sábado, que diz que Deus rejeita os soberbos, mas o que Ele faz com os humildes? Ele derrama da sua graça, ou seja, Ele capacita a gente para viver a vida com Ele. Ele faz a vida com Ele ser uma maravilha. Ele faz a vida com Ele ser o paraíso. É leve, é maravilhoso, é suave andar com Ele, é gostoso. Né? Porque nós estamos nos humilhando na sua presença. Mas veja bem, nós somos arrogantes por natureza, nós somos orgulhosos, porque nós nascemos com pecado, nós nascemos com orgulho, com a soberba. E quando Deus nos traz para a sua presença, existe um processo de abater a nossa soberba. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente percebe com mais clareza. E quando a gente não percebe, Deus usa as provas, as adversidades, as lutas, as provações, as dificuldades da nossa vida, as rejeições, pessoas que se param contra nós, coisas que acontecem, para quê? Para humilhar a nossa vida. É para nos amoldar ao caráter de Cristo também, é para nos fazer crescer, nos burilar, com certeza, é para nos tornar mais santos. Mas talvez um dos propósitos mais claros da adversidade, da luta, da dor, da doença, da enfermidade, dos problemas, das portas fechadas, uma das grandes razões de ser dessas coisas usadas por Deus é humilhar-nos. Você percebe quando você passa por uma prova, a primeira coisa que acontece é ou você se rebela contra Deus, que você não aceita que Ele poderia estar deixando que isso acontecesse com você, ou você resolve de vez reconhecer que a sua vida é um caco. A nossa vida é frágil, é uma relva que nasce de manhã e morre à tarde. Irmãos, hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos já não estar mais. E quanto mais nós percebemos isso, por meio das provas, por meio das adversidades, mais o Senhor nos abate, mais o Senhor nos humilha. Sabe o que acontece? Mais Ele derrama da sua graça. Mais e mais nós experimentamos o seu poder. Então eu queria dizer para você, não só lute na sua vida cristã, mas agradeça a Deus pelas provas. Reconheça que o Senhor usa essas coisas para o teu bem. Porque eu não quero ser grande, eu quero que Deus seja grande. Eu quero que eu seja pequeno mesmo. Porque quanto menor eu for, mais Deus vai crescer na minha vida.
Quanto mais eu me humilhar, mais ele será grande, exaltado, glorificado e a sua graça derramada sobre mim. Amém? Não sei se alguém queria dizer alguma coisa, fazer alguma colocação, uma pergunta. Alguma coisa sobre o processo de combate à carne, ao pecado, alguma dúvida, mas como é que eu faço isso? Como é que isso é na prática? Ou, enfim. Pode falar, Luciano. Pode começar comigo? Pode. Todo mundo. Uma coisa bem interessante assim, sobre a questão da mortificação, né? Que tinha falado antes. E a gente tem, eu no caso, 35 anos, né? Praticando a mesma, vamos botar assim, andando da mesma maneira. Pô, esse cara é esse, que as coisas não mudam, né? Então assim, a gente está acostumado a agir, né, sempre da mesma maneira. Né? Então, uma coisa bem interessante assim, a gente, eu peguei um exemplo que acontece comigo, assim, em que quando eu percebo, pelo Espírito Santo de Deus, que precisa ser mudado alguma coisa, né, na minha vida, alguma postura, né, eu dou graças a Deus quando eu consigo 2 dias que eu fiquei sem agir daquela maneira. Aí eu lembro, graças a Deus, 2 dias sem agir dessa maneira. Aí a pessoa vai lá e comete de novo o mesmo erro, né? Aí daqui a pouco assim a gente está se policiando em cima daquilo. Claro que não é na nossa força, na ajuda de Deus, mas quando a gente se conhece, né, que é as táticas de guerra, né? Quando a gente conhece, quando a gente se conhece, a gente tem 50% de chance de ganhar a guerra. Quando a gente conhece o nosso inimigo e a gente se conhece, a gente tem 100% de chance de ganhar a guerra. Quando a gente, exemplo, né, se a gente se a gente não se conhece, não conhece o inimigo, a gente está perdido. Vulnerável, né? presa fácil. Então, quando a gente se conhece e consegue perceber que existem coisas na nossa vida que estão erradas, que precisam ser modificadas, é interessante a gente correr pro papel. Porque às vezes a gente não percebe, não, eu não sou mentiroso. É assim. Quantas vezes a gente dá desculpa lá quando chega atrasado, quando a gente dá desculpa quando faz alguma coisa, então vai anotando aquilo que vai, que tá perceptível, que é algo que está errado, que precisa ser mudado. Então a gente anotando aquilo é interessante, a gente visualizando que a gente que eu não acredito que eu sou isso, né? A gente visualizando que a gente é pecador, que a gente é falho, que a gente tem aquilo, a gente vai começar a se policiar em cima daquilo ali. Né? Um exemplo assim, que eu tenho visto assim, acontecer de mudança na minha vida, assim, quando eu começo a olhar para aquilo ali, e aquilo vai sendo forte na minha vida, e eu vou percebendo que aos poucos vai aumentando o número de dias em que a gente acaba deixando, chega um ponto em que cessa, vamos botar assim, cessa, claro, vão aparecer outros, né? Então tem um gráfico que a gente chama chamado curva ABC, que é o que vai mostrando, né, o que é mais, né, o que é mais evidente, né, para combater aquilo ali, tornar aquilo ali pelo menos um nível, né, flat ali, né, que fique, né, zero. Então a gente ia analisando isso e ir trazendo isso para cá e começando a combater aquilo ali com mais eficiência, orando a Deus, pedindo a ajuda de Deus, mas reconhecendo, né, que aquilo ali é algo negativo na minha vida e que eu preciso combater dia após dia. Muito legal. Né? Então, essas armas, assim, acho que são coisas que a gente precisa usar, essas curvas ou essas listas, entendeu? Então você está lá no seu momento com Deus, o Espírito te revela um padrão, uma coisa que precisa ser mortificada, que precisa ser mudada na sua vida. Então, a gente precisa criar esses hábitos assim de anotar, de ter uma agendinha, de ter um caderninho, entendeu? É bom ter um caderninho de oração, de ter listas para oração, ter motivos da nossa vida. Então isso é muito, muito importante, porque às vezes a gente é meio solto na vida, né? A gente vai fazendo as coisas assim, meio, né, empurrando com a barriga ou deixando a coisa acontecer naturalmente. Mas é importante a gente ter essas atitudes assim, porque elas são muito úteis. Uma coisa que o Luciano estava falando, eu lembrei, assim, ó, que quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, quanto mais a gente conhece aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, e essa lista aí para os irmãos acho que vai ajudar bastante em algumas áreas. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente vai perceber que algumas coisas que a gente não considera pecado são pecados. Ou, outra coisa que acontece também, às vezes a gente dá um nome para aquilo que a gente passa, mas a gente não usa a terminologia bíblica. Né?
Então, por exemplo, vamos supor, eu começo a falar de, eu sou carente, por exemplo. Por que eu falo que eu sou carente? Porque toda a psicologia do mundo de hoje quer fazer as pessoas pensarem, e elas de fato têm problemas, eu não estou negando isso, né? Problemas de falta de amor na infância e pá. Mas a gente costuma pensar que o meu problema é ser carente. Só que a Bíblia diz que o meu problema não é ser carente, o meu problema é ser egoísta. Ou seja, eu quero demais, eu amo demais a mim mesmo. E a Bíblia diz assim, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Vocês percebem? A Bíblia nos traz essa coisa mais concreta de entender o que realmente é pecado e como que eu aplico isso dentro da visão bíblica para eu conseguir atacar os pecados que vão ser sutis. Ó. Então, às vezes, eu acho que ser carente é uma coisa legal. Porque quanto mais carente eu for, mais eu vou ser suprido. Só que a Bíblia diz o seguinte, não, você foi suprido já completamente. Você não está enxergando o suprimento de Deus para a sua vida em primeiro lugar. Em segundo lugar, você não está se doando. Distribuindo esse suprimento que você recebeu. Claro,